Tudo bem, pessoal? Começando agora um novo tema aqui na aula de Internet e Protocolos, que é o cabeamento de redes. É claro que a gente está acostumado hoje em casa e na escola, em alguns momentos, a gente trabalhar com redes sem fio, mas com certeza o cabeamento de rede, uma rede cabeada, ainda está muito em alta, grandes empresas ainda usam, escritórios, e até você pode pensar em alguns momentos em usar uma rede cabeada dentro da sua casa, porque ela pode ser mais eficiente dependendo da distância, dependendo do seu rigor, tá bom? Então, é muito importante que você coloque na sua cabeça que estruturar bem uma rede cabeada, escolhendo quais são os cabos mais adequados, fazendo realmente uma boa montagem, uma boa estrutura, garante, ou pelo menos a gente tenta chegar, né, num ótimo funcionamento da sua rede. Pensa bem que hoje, isso a gente já vem falando desde o semestre passado, na aula de análise e projeto de sistemas, por exemplo, que hoje em uma empresa a coisa mais valiosa são os dados, né, a informação e tudo mais. E sabendo que na empresa tem vários computadores, pode ter servidor e as informações vão trafegando de um ponto a outro, ela é fundamental, né, para a empresa funcionar. A rede só vai funcionar bem, uma rede cabeada, se os cabos estiverem organizados, estruturados, se tiver um bom desempenho, se tiver uma qualidade bacana. Então, muito cuidado com ele, tá bom? Por quê? Porque é o cabo numa rede cabeada que vai definir, ou pelo menos é muito forte, determinante isso, a estabilidade da sua rede, se ela vai ficar caindo ou não, se o tráfego vai fluir de uma forma adequada ou não. Imagina, você pode ter um ótimo servidor, você pode ter ótimos profissionais, computadores desktop ali para todo mundo trabalhar, mas se a comunicação entre o servidor e a máquina de ponta não tiver fluindo bem, nada feito. Não adianta nada. Você tem que tomar muito cuidado com isso daqui, ó. É muito mais barato quando você está construindo uma rede cabeada, você investir em bons cabeamentos, em bom equipamento, naquela hora, na fase da implementação, do que depois ter que sofrer muito, perder muito tempo, muito dinheiro e muito estresse para fazer manutenção de rede que foi criada já muito problemática ou sofreu péssimas manutenções. Dá uma olhada nesse próximo slide aqui, nessa próxima foto, que isso é o caos. Você está vendo? Que você não consegue se achar aqui. Tem alguns dispositivos de rede, maravilha, a gente percebe alguns hacks de comunicação, só que é um tufo de cabos que você não se encontra aqui, inclusive um excesso muito grande aqui de cabos, poderia estar uma coisa muito mais bem estruturada, mais fina, direito, né? O que eu digo para vocês é o seguinte, muito provavelmente esse tipo de rede já foi construído desde o começo já de qualquer jeito. E aí é claro que você não consegue depois fazer bem feito. Por quê? Porque já está tudo muito bagunçado. Não adianta agora você colocar um cabo novo e esse cabo agora é o único que está em ordem. Porque já está tudo assim muito esquisito. O que a gente perde com isso? Um fluxo de ar não muito adequado, ou seja, os equipamentos tendem a esquentar um pouco mais e o calor, a gente sabe que não é amigo aqui dos equipamentos de telecomunicação e de computadores. Outra coisa, loucura total para achar origem e destino aqui, que cabo está sendo ligado aonde, não tem etiquetas muito claras, não tem nada claro aqui da onde vem, para onde vai, qual é a porta sendo usada, salve-se quem puder. Não faça isso, não permita que isso aconteça na sua empresa. Não seja você o responsável por criar uma rede desse nível, tá bom? Dá uma olhada agora na próxima imagem, que mostra quase que um antes e depois de um hack. Você repara, olha, tudo muito bem estruturado, cabos alinhados e separados, e com certeza com identificação adequada. Você repara inclusive que agora ficou visível alguns equipamentos, né? Esse daqui agora embaixo dá para ver ele, esse daqui agora dá para ver bem melhor, até esse aqui de cima, tudo muito mais organizado. Então não é só estético, tá bom, gente? Você tem que entender que uma rede tem que ser muito bem estruturada, pensada de forma adequada, não pode ter esse monte de cabo, esse monte de sobras de cabo. Quanto mais metros a gente tiver para percorrer um cabo, a tendência é que demore mais para um dado chegar de uma origem para um destino, tá bom? Então, é para começar a fazer bem feito do dia 1, não é para, depois eu faço, depois eu arrumo, depois eu vou deixar mais bonitinho. Não deixa, não vai deixar nunca, porque isso daqui já vai ser um terror para você fazer uma manutenção, porque você não vai se achar. Na hora de incluir um novo dispositivo, vai ser de qualquer jeito também, né? Eu vou colocar na porta que eu estou vendo aqui que é possível colocar um cabo de rede.
não permita que isso aconteça numa empresa sua, tá? Numa empresa que você trabalha. Começa desde o começo a fazer muito bem feito, tudo aqui usando aqueles ring runs, como se fosse uma canaleta aqui no meu hack, para que tudo já funcione legal do primeiro dia, tudo muito bem documentado, mas a gente vai falar melhor sobre isso depois, tá bom? Então esse vídeo foi só para a gente fazer o início, a introdução sobre cabeamento de rede. No próximo vídeo a gente vai começar falando especificamente do cabo coaxial, que é o mais antigo dos cabos que a gente usava no passado em redes de computadores. A gente ainda pode usar o cabo coaxial em casa em algumas outras tarefas, a gente vai falar sobre isso. E depois de falar sobre o cabo coaxial, um outro vídeo falando sobre o cabo par trançado e um terceiro falando sobre fibra ótica, a gente vai falar mais sobre o que de fato é esse cabeamento estruturado. Quais são as regras? Existem normas para isso, para você fazer tudo muito bem feito, com nomes técnicos, estrutura muito bem definida, e isso é o que a gente vai ver ao final do estudo dos 3 principais tipos de cabo, tá bom? Então, no próximo vídeo, vocês vão ver um pouco mais sobre o cabo coaxial, que é o mais antigo dos cabos em uma rede de computadores, certo? Então, até a próxima!